você quiser ficar com a Bíblia aberta também, não tem problema. Tá bom? Fique à vontade. Nós estamos à vontade na casa do Senhor nessa noite. Irmãos, alguns anos atrás, falar sobre nutrição era algo muito estranho, uma coisa muito nova para nós. Falar sobre nutrição, nós não tínhamos muito conhecimento a respeito de alimentos, o que o alimento causava, o valor calórico de cada alimento. Nós não tínhamos tanto conhecimento assim que alguns alimentos que nós ingerimos prejudica a nossa saúde, mas com o avanço dos estudos e atualmente esse quadro ele vem mudando, esse conhecimento. Na verdade, cada produto que você compra, produto alimentício, já tem no rótulo ali alguma informação nutricional, a quantidade de sódio, a quantidade de caloria, né? A quantidade de cada item que aquele produto tem, se ele faz mal ou não, se tem algum benefício para a saúde. E o que tornou assim grandemente valorizada essa área da nutrição nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas a pergunta que eu tenho para mim e para você nessa noite, já que tantas coisas aqui nós valorizamos, aí temos o hedonismo, né, a valorização do corpo, e as pessoas têm muito valorizado o corpo durante o tempo para cá, mas a gente valoriza o alimento, valoriza essas coisas. Uma pergunta que eu tenho para fazer: você tem valorizado a sua fé? Você tem dado valor à sua fé? No primeiro culto que nós tivemos aqui a respeito da fé, nós aprendemos muitas coisas e poderíamos encerrar naquele domingo mesmo. Mas é importante, é necessário entender o valor que a fé tem para mim, a fé tem para você. Mesmo assim, eu insisto em aprofundar um pouco mais, dando entendimento a tão grande importância e o valor que a fé tem para o cristão. Eu pergunto, você tem fé? Ninguém respondeu, você tem fé? Quero ouvir de novo, você tem fé? Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, para a gente agradar a Deus é preciso ter fé. É preciso ter fé. Se não tivermos fé, nós não estamos agradando a Deus em nada na nossa vida. Tudo que devemos ou vamos fazer, nós precisamos ter fé em tudo que viermos a fazer. Nós podemos começar a mencionar dois textos que reforçam o valor da nossa fé, que é o texto base que nós lemos aqui, que é Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, isso é uma palavra muito forte, impossível. Nunca você parou para pensar que é uma palavra muito forte para mim, para você? Impossível agradar a Deus. Poxa, será que a minha vida toda eu não agradei a Deus? Irmão, se não exerceu fé, você não agradou a Deus. Porque só agrada a Deus aquele que tem fé. Aquele que tem fé. Não há como agradar a Deus sem fé. Porque a palavra de Deus diz aqui, e acreditamos que todo crente, irmãos, deseja e quer agradar a Deus. Todo cristão, ele deseja, todo cristão, ele quer agradar a Deus de alguma forma. Todo cristão, ele quer fazer a vontade do Pai. Mas mesmo fazendo a vontade de Deus, sem fé, nós não estamos agradando a Deus. Entretanto, sem fé é impossível. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, nesse mesmo texto, nesse mesmo livro que nós estamos estudando, fala assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E aqui ressalta a importância da fé. Irmãos, a fé é importante demais para a gente.
Tudo que você vier fazer, ao levantar, ao deitar, ao dormir, ao comer, ao trabalhar, ao andar de carro a pé, tudo que você fizer na sua vida, em vida, porque na morte não tem jeito de exercitar a fé, mas tudo que você fizer em vida, é necessário que você tenha o quê? Fé. Fala comigo assim, fé. E ele diz para nós cristãos que só uma maneira de andar com Deus pela fé. Porque nesse texto de Hebreus capítulo 11, fala sobre os heróis da fé, as pessoas que andaram por fé, as pessoas que andaram com Deus, mas exercitaram a sua fé. Desde Abraão também algumas mulheres da Bíblia, esse texto tão lindo que Hebreus capítulo 11 nos relata. E esses dois versículos introduzem bem o assunto do valor da fé. Como nós dissemos anteriormente, e o que queremos agora é trabalhar esse tema, que é o tema da mensagem de hoje. Por que devo valorizar a fé? Por que eu devo valorizar a fé? Irmãos, a fé talvez é pouco falada. A gente fala sobre tantos assuntos, mas a fé é pouco falada. Você tem exercitado a sua fé? Nós temos exercitado a nossa fé. Será que eu tenho exercitado a minha fé? Mas a fé, propriamente dito, ela não é minha, ela é de Deus. Mas eu tenho que exercitar a fé. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, que é impossível ter uma vida espiritual sem fé. É impossível nós termos uma vida espiritual sem fé. E nós vamos colocar aqui, contrapor algumas coisas. Primeira coisa, vida de vitórias vezes vida de derrotas. Nós vamos fazer esse paralelo. E o crente, irmãos, tem três inimigos. O diabo não é o inimigo somente do cristão. Muita gente tem medo do demônio. E a gente não tem que ter medo do demônio. Porque nós estamos com Cristo. Mas nós temos três inimigos. Que é a carne. Que é o diabo. E que é também o mundo. São os três inimigos do ser humano. Muitas das vezes, irmãos, a carne, que somos nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa, ela chega a ser mais preocupante do que o próprio diabo. Algumas vezes, porque nós lutamos diariamente contra nós mesmos, porque o apóstolo Paulo fala em algum texto da Bíblia que aquilo que ele queria fazer ele não fazia, mas aquilo que ele não queria fazer ele acabava fazendo. E essa luta é constante. Na verdade, nós vamos lutar até a morte contra essa carne que quer dominar a nossa vida. Mas aí o inimigo ele aproveita dessa situação, sabendo dessa fragilidade, ele vem nos nossos ouvidos, usa pessoas e usa mesmo para afligir. Usa o mundo, porque o mundo já é dele. A Bíblia fala assim, o mundo jaz do maligno. E o príncipe desse mundo, ele domina esse mundo. Contra esses que temos que lutar, irmãos, constantemente. Por isso que às vezes eu bloqueio algumas coisas do mundo e tenho bloqueado, cada dia mais eu tenho podado. Porque a luta é constante. Então a gente vai podando algumas coisas na nossa vida e a gente, sabe, luta menos. Se a gente vai cortando algumas coisas do mundo, para que a gente possa ter uma vida espiritual plena, irmãos, é preciso cortar. Nós precisamos ter vitória sobre ele. Mas e a carne, irmão? Quem nos livrará? Quem nos livrará da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa? Só tem uma maneira: enchei-vos do Espírito. Repita comigo: enchei-vos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmão, é impossível.
Sem exercitar, irmãos, a fé, o Espírito na nossa vida, nós não temos vitória sobre a carne. Em Romanos capítulo 14, versículo 23, tudo que não provém da fé, de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado, ou seja, tudo que você fizer, exercite a sua fé. E sabemos que a carne está ligada na nossa natureza pecaminosa, e ela que nos faz pecar. A maioria das vezes, irmãos, a carne nos faz pecar. Essa natureza. E Paulo está dizendo para nós que se nós não quisermos pecar, precisamos andar pela fé. Precisamos andar por fé, ou seja, tudo que devemos fazer tem origem na fé. Pai, eu vou trabalhar exercitando a minha fé. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou comprar, eu vou vender, tudo. Vou fazer um churrasco. Esse dia eu fui no churrasco na casa do irmão. Meu Deus, que maravilha. Graças a Deus que ele abriu as portas nessa quarentena para a gente. Que churrasco gostoso. Mas nós devemos exercitar a fé também nessas coisas. Um bolo delicioso. Tudo, irmão. Em 1 João capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Irmãos, a igreja contemporânea tem sido rotulada de mundana. A igreja desse tempo que nós estamos vivendo tem rotulado, tem esse rótulo. A igreja mudou, a igreja é mundana. Porque os cristãos, irmãos, têm sido seduzidos pelo glamour do mundo. Nós estamos sendo seduzidos por tudo aquilo que ele oferece, por tudo aquilo que o mundo oferece, dizendo que é bom, que é agradável. E a igreja, eu não falo a igreja, irmão, templo, as pessoas, nós, aí vivemos assim numa fonte, desculpa a palavra que eu vou utilizar, uma fonte de desgraça, uma fonte de morte. Aí nós vivemos no mundo no extremismo hedonismo. O que é isso? O prazer é o único. Veja os filmes aí. Desculpa, irmão, não vejo os filmes. Mas preste atenção nos filmes aí. Não é a Globo não, irmão. A Globo já era. Mas a Netflix tem postado. A valorização do prazer acima de qualquer coisa. Acima do bem da existência. O prazer está muito maior do que a companhia, do que a pessoa, do que o ser humano. Tudo que vale é pelo prazer. Mas a palavra diz que há uma maneira de vencer esse mundo que jaz o maligno. É pela fé. É pela fé que nós vencemos. E essa é a nossa vitória, irmãos. Não tem como vencermos, não tem como sermos vitoriosos se não tivermos fé. E vitória sobre o diabo em Efésios capítulo 6, versículo 16. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Irmãos, o inimigo quer atacar a sua mente com o quê? Com setas. E como que nós vamos nos blindar? Com escudo. Que escudo que é esse? O escudo da fé. Como que nós vamos blindar na mente tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você cheira, tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você pega? Vem para a mente. E uma vez na mente, brota o sentimento. Davi foi pelo olhar. E outros também foram por outras coisas. Pecou. O diabo, ele é astuto, ele é enganador, o diabo é o pai da mentira, ele tem prazer em rotular pessoas, impondo sobre elas o jugo de escravidão, e a gente fica escravo ali, vendo horas e horas, e parece que não acaba. Gente, já estou no 7ª temporada, o negócio não acaba, irmão, e a gente perdeu o maior tempo da nossa vida, dando valor às coisas inúteis. Nós falamos aqui sobre Jonas hoje. Jonas não queria pregar para os ninivitas.
Ele queria que aquele povo fosse destruído. Um povo mau, um povo que não merecia o perdão de Deus. E ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo se ele se arrependesse. Por isso que ele enrolou o máximo para não ir a Nínive. Mas ele foi e obedeceu o chamado de Deus. E aquele povo se arrependeu. E aquele povo se achou graça diante de Deus. O inimigo, ele tem prazer em ferir as pessoas. Não é ferir, irmãos, com revólver, com tiro. Ferir, irmãos, a alma da pessoa, o seu pensamento, o seu psique, principalmente as crianças, com setas lá do inferno, sabe? E as crianças vão crescendo, a juventude de hoje vão crescendo, não quer saber de nada, são influenciadas, estão estragando, estão ferindo a alma de cada uma dessas pessoas, e até mesmo nós que somos adultos. E a área de ataque preferida do inimigo, sabe o que é? A nossa mente. Fala para o seu irmão assim, a nossa mente. Está de máscara, né? A nossa mente. Ó, a nossa mente. Ele tenta gerar em algo em nós que não é de Deus. Ele tenta gerar em algo em nós que não é de Deus. E Jesus afirmou sua intenção de roubar, matar e destruir. Irmãos, ele só veio para isso. Matar, roubar e destruir. Mas como se nós vamos vencer esse inimigo? Entendendo o nosso escudo da fé, apagando as suas insinuações, apagando os seus enganos, apagando mentiras, não tendo tempo para isso. Gastando ou investindo nosso tempo com outras coisas, com as coisas de Deus. Quando estão entendendo aqui, diga amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é impossível experimentar toda a plenitude de Deus sem fé. E nesse tópico aqui eu também gostaria de contrapor que a vida plena e a vida medíocre. E eu quero entrar aqui com essa pergunta: como você definiria uma vida espiritual plena? Como que eu definiria uma vida espiritual plena, uma vida de abundância diante de Deus? Como que eu definiria? Porque a maioria dos cristãos, irmãos, vive uma vida espiritual muito aquilo que Deus planejou para ele. Deus, ele quer muito mais para a gente. Deus, ele quer uma vida espiritual muito mais para cada um de nós aqui. A gente vive muito longe de chegar a essa realidade. E a gente vê uma figura do mendigo espiritual. O que é o mendigo espiritual? Temos uma mesa farta, mas nós vivemos mendigando as bênçãos de Deus. Deus tem todas as bênçãos para nós, mas com a vida que levamos nós estamos o quê? Mendigando, pegando as migalhas. Mas Deus tem reservado as melhores bênçãos para você. E a Bíblia diz a respeito disso, como que eu posso experimentar então a plenitude de Deus, como eu posso experimentar essa vontade de Deus, não sendo confundido. Com o quê? Romanos capítulo 10, versículo 11. Todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, que bênção é não andar em confusão. Que bênção é não andar confundido. Se nós lemos a palavra do Senhor, seja em casa, seja aqui na igreja, seja no trabalho, eu tenho certeza que você não vai andar confundido. Quantos se desesperam não sabendo o que fazer, nem mesmo aonde ir? Quantas pessoas se desesperaram nesse tempo? Quantas pessoas estão desesperadas no tempo que nós estamos vivendo? Outro dia eu fui convidado a trazer uma palavra lá para o pessoal da área da saúde, todas as pessoas, principalmente ali do Márcio Cunha, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Eu falei lá no final: se alguém quiser uma oração, entre comigo, em contato comigo no privado. Irmãos, muitas pessoas entraram, porque as pessoas não sabem para onde ir. As pessoas estão confusas. As pessoas estão com medo. E eu pergunto para você, cristão, você está com medo? Nós não temos que ter
medo. Fala assim comigo, eu não tenho medo, nem da morte. Os discípulos não tiveram medo, irmãos. Se nós andamos com medo, será que realmente confiamos em Deus? Será que realmente nós estamos vivendo a vida de fé que os discípulos andaram e viveram? Porque, se não me engano, irmão, e a Bíblia não deixa enganar, porque a palavra de Deus diz que todos eles morreram em nome de Jesus, foram perseguidos, mas lutaram até o fim. E sobrou por último foi torturado, foi queimado, foi colocado no caldeirão de... A história diz que foi colocado num caldeirão de óleo quente, mas ele não negou, não teve medo. Nas prisões eles louvaram a Deus, cantavam louvores ao nome do Senhor, porque estavam com fé em Deus, não tinha confusão, eles criam. Quantas vezes tomamos decisões erradas? Mas se a gente cresce na palavra de Deus, nós não seríamos confundidos. Em certa ocasião ou momentos, em algum momento da nossa vida, e falar assim, olha, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso aqui, para que eu vou entrar em confusão? Para que eu vou ter medo? Olha, eu quero ficar calmo, assim como Jesus estava. Vamos tranquilizar a nossa alma. Mas, irmãos, está tendo uma tempestade. Deus permite as tempestades, irmãos. Deus permite as coisas acontecerem. Sacode as pessoas que estão inertes. Sacode as pessoas que estão ali, os crentes que estão ali dormindo. Irmãos, mesmo assim, tem pessoa que não acorda. Sabe, nesse momento que nós estamos passando, turbulento, é de coronavírus, é de crise financeira, é de tantas coisas que nós estamos enfrentando. Mesmo assim, irmão, tem pessoas que continuam dormindo ainda. E Deus, de vez em quando, Ele faz isso, deixa as coisas, permite as coisas acontecer para nos sacudir, para nos alertar. Olha, ó, é hora de você levantar, exercitar a sua fé. Olha, é hora de você abrir seus lábios, é hora de você proclamar a palavra do Senhor, aonde você estiver, anunciar a minha vinda. Teve alguém lá no trabalho e falou assim, essas coisas estão acontecendo no início. Será que é a volta de Jesus, irmão? Prepara, que é mesmo. Eu falei. É a volta de Jesus. Você acha que eu vou falar, não, irmão, isso aí é só um princípio, vai acontecer. Não, meu irmão, prepare. Porque é a volta de Jesus e vai acontecer coisas piores. Então prepare-se. Mas infelizmente, irmãos, mesmo diante disso, está lá como Jonas, dormindo. Aí o pessoal tem que acordar e lá, né, os historiadores, os estudiosos falam que ele não estava dormindo literalmente. É quando até quem trabalha no embarcado, diante dessas situações, a pessoa começa a passar mal e o corpo, para manter assim vivo, ele entra nesse momento aí de como se ele estivesse dormindo. Imagina, irmão, eu passo mal, viu? O barco começar ali a mexer demais, meu Deus. Agora imagine uma tempestade como nunca tinha acontecido antes. E não tinha ali, irmãos, pessoas novatas ali na embarcação, não, embarcada, né? Eram pessoas experientes. E eles ficaram com medo. Precisamos de ter fé e crer no Senhor Jesus. Em Hebreus 4:3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Irmãos, quem crê, descansa. É lógico que nós não vamos viver à mercê. Não vou usar máscara, não vou cumprir a quarentena. Não, irmãos, eu não estou falando disso. Mas quem crê, descansa. Fala assim comigo, quem crê, descansa. Nós vivemos em tempos difíceis, irmãos. A nossa geração nunca viveu isso. É a primeira vez que nós estamos vivendo. De repente a geração passada
100 anos para trás, eu tenho ninguém aqui com 100 anos. Muita angústia, muita tribulação, muitos desempregados, 700 mil empresas no Brasil fechadas, escolas fechadas, os topiqueiros sem trabalho, o que eu tenho que fazer? E a coisa vai apertando cada dia mais. Momento de angústia, momento de tempos difíceis, momento de tribulação. As pessoas estão doentes, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão sem paz. As pessoas estão sem paz. Que alegria, que bênção poder saber, irmão, que quando cremos no Senhor, nós podemos encontrar descanso nele. Tem uma música que diz assim: em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Aleluia. Nos braços do Senhor nós temos descanso. Oh, aleluia. E o salmista declarou que sua alma estava abatida, mas quando ele voltou para Deus, a cura veio, a paz que excede todo entendimento invadiu o coração do salmista. Salmo 42. A alma estava abatida, mas ele creu em Deus, irmãos, e a paz voltou. Não fica ansioso, tenha fé. Quantos podem dizer aleluia? Recebendo resposta de oração. Mateus 21, 22. Tudo quanto perdi de oração, crendo, recebereis. Tudo quanto perdi de oração, crendo, recebereis. Irmãos, a carência da igreja sabe qual que é? É a falta de perseverança na oração. Sabe qual é a carência da igreja hoje? Perseverar em oração. Tem um hino antigo que eu gosto, embora a gente canta pouco. Perseverar em oração, igreja. Perseverar em oração. Perseverar em oração. Perseverar em oração. E uma das razões normalmente apontadas, irmãos, é a falta de resposta de Deus. Quem ora pouco, pouco tem resposta de Deus. Mas quem ora muito, tem muitas respostas de Deus. É por isso que Jesus orava o tempo todo. Por isso que Jesus estava aos montes orando. E o discípulo passando aperto cá embaixo, tentando expulsar um demônio, curar alguém, não conseguia. Mas Jesus, cheio de Deus, cheio de oração, ele chegava e em alguns segundos, irmãos, as coisas aconteciam. Os leprosos, as pessoas eram curadas, os demônios saíam da pessoa, porque estavam orando. Jesus declarou que se as nossas orações foram feitas com fé, a resposta virá, com certeza. E a gente tem que experimentar o fluir do Espírito Santo. Em João capítulo 7, versículo 38, fala assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu acho que vocês não entenderam. Do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia! E Jesus afirmou o derramamento do Espírito Santo que haveria de vir, irmãos. E esse derramamento já foi, já aconteceu. Você tem o Espírito Santo de Deus, ele não vai derramar de novo. O Espírito Santo já foi derramado. Aquele episódio foi o único. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Que promessa maravilhosa. O fluir do Espírito seria como rios, irmãos, correndo no nosso interior. Você imagina vários rios correndo no nosso interior, irmãos. E essa promessa se cumpre através da fé. Creia, tenha fé. E Jesus menciona: creia em mim. Todos nós buscamos isso, todos nós desejamos.
Porque é impossível deixar um legado sem fé. Vida de influência e vida de insignificante. Você sabe o que é legado? Qual legado você quer deixar? Qual legado você quer deixar para o seu filho? Qual legado o pastor quer deixar para a sua igreja? Qual legado Jesus deixou para os discípulos? Que através deles revolucionou o mundo. Qual legado que você quer deixar para o seu ministério? Qual legado que você quer deixar lá no seu grupo de crescimento? Todo homem no íntimo do seu coração deseja viver uma vida que marque alguém. Todo o homem, mulher, no desejo no seu coração, ele quer deixar um legado, uma história para ser contada. Eu quero deixar um legado para o meu filho. De quando eu parti, ele falava assim: meu pai era isso, o meu pai fez isso. Olha, quando nós éramos ali, nós íamos lá e fazia, acontecia. Qual é o legado que você quer deixar para o seu filho? Qual é o legado que você quer deixar? Esse é o desejo de Deus para nós. Porque Deus tem um propósito para cada pessoa. Deus tem um propósito para você. Você não quer isso? Nós não somos assim impactados com as histórias que nós ouvimos e nós lemos na Bíblia. Quando nós lemos ali os heróis da fé no livro de Hebreus, capítulo 11, ouvimos ali e lemos a influência desses homens que tiveram. Como que eu vou influenciar? Você pode começar a influenciar pela sua família. Em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os de sua casa. Você pode começar a influenciar lá na sua casa. Você pode começar a influenciar lá no seu trabalho. Algumas palavras, com as suas atitudes, com aquilo que você faz. Podemos exercitar com grande influência na nossa vida, levando Cristo às pessoas. Veja a promessa feita ao carcereiro. Creia no Senhor, será salvo tu e a tua casa. A sua fé em Jesus teria consequências. Não somente seria salvo, mas toda a sua casa seria salva. Você também pode influir nações, você também pode influir gerações. Abraão, irmãos, contra toda a esperança, em esperança ele creu, tornando-se o pai de muitas nações. E Abraão é lembrado até hoje, não só pelos judeus, mas por todos nós. Ele é o pai da fé. Abraão, ele creu, influenciou gerações. Podemos exercer influência ainda maior nas nossas famílias, nas nossas gerações. Agora pense em nações, aquilo que Deus pode fazer por você. Essa palavra aqui está circulando no mundo inteiro. As pessoas de longe, em qualquer lugar do mundo que tem acesso ao YouTube, irmão, tem acesso à palavra de Deus. E o que Deus pode fazer com você, irmão, é muito grande. Deus pode influenciar, assim como através de Abraão influenciou nações. Ele creu no Senhor e por essa razão ele tornou o pai espiritual de muitas nações. Em João 14, versículo 12, aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores ainda. Você quer que Deus pode te usar? Você quer que Deus pode te usar para curar pessoas, para levantar paralíticos, para curar enfermos, para salvar almas? Você crê? Diga amém. Se você crê nesse texto, diga amém. Já imaginou o legado que nós podemos deixar, irmãos, quando nós falamos de Jesus? Podemos fazer tudo aquilo que Jesus fez, e a palavra dele fala que nós podemos fazer muito mais. Uau, que palavra forte! Podemos fazer muito mais, muito mais. E é isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. Fique de pé. Fique de pé.
como a Bíblia diz, irmãos, e tem muitos textos que falam sobre fé. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre fé, mas vamos deixar para domingo que vem. E é muito incrível nós não darmos conta disso, nós não darmos importância de valorizarmos a nossa fé. Mas eu insisto mais uma vez, exercite a sua fé. Feche os seus olhos. Pai querido, nós ouvimos essa palavra aqui nessa noite. É a palavra de fé, uma palavra de esperança. Pai querido, muitos têm desistido, muitos têm deixado, têm baixado a sua cabeça diante das dificuldades, diante das lutas, e não têm persistido. Mas Senhor Jesus, amarra todas as setas, todas as ações do inimigo que tenta nos influenciar, que tenta nos esfriar a nossa vida, caia por terra em nome de Jesus. Pai querido, repreende todo o mal, ó Pai, aquelas vidas que estão inertes, aquelas vidas que estão dormindo, aquelas vidas que estão assim na vida tranquila, ó Pai, no nome de Jesus, o Senhor está usando essa circunstância para sacudi-las, ó Pai, ó Deus, então acorda cada um de nós, para que nós venhamos, ó Pai, nos levantar, proclamar, fazer alguma coisa no corpo de Cristo, ó Deus, para a obra do Senhor crescer, para as pessoas, ó Pai, encontrar com Jesus, e quando o Senhor vier nos ares, ó Pai, multidões de vestes brancas, ó Deus, possa encontrar com o Senhor, mas depende de cada um, depende da minha fé, depende da fé da igreja, depende da fé dos irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, abençoa, ó Pai, aqueles que estão em diversos lugares, países, estão sendo edificados por essa palavra também. Abençoa cada um no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos os domingos nós temos ali a aula do Ministério Infantil. Você que tem uma criança até 8 anos de idade, eu tenho certeza que você for ali no canal da nossa igreja no YouTube, você vai ver a aula da tia Lina. Também você pode ir lá no canal dela, lá no YouTube, e você vai ver a aula. É uma aula bacana, aula abençoada que Deus tem preparado, Deus tem usado a irmã Lina para nos trazer. Amém? Glória a Deus. E eu convido os irmãos a estarem conosco, terça-feira às 19h30, nós estaremos aqui no Culto da Vitória, em nome de Jesus. Domingo que vem, pela manhã, às 9 horas da manhã, estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical, estudando o livro de Miqueias. Eu incentivo os irmãos, leia o livro de Miqueias durante a semana, amém? E no domingo à noite, culto de louvor e adoração. E aquele seu amigo, aquele seu vizinho, as pessoas que você conhece que não viu, você não está vendo aqui nessa noite, convide para participar conosco aqui nesse culto abençoado em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos. Que a graça e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês.